Então, nesse início de trabalho, eu sempre falo assim para a minha equipe, né, uma fala, e eu dedico essa fala às equipes, porque o trabalho em equipe, ele é muito gratificante, ele é muito importante, porque cada pessoa da equipe é um dente da engrenagem, e essa equipe funciona numa harmonia, com todos os dentes organizados, encaixando. Então, na nossa vida, no nosso trabalho de equipe, tem essa importância da gente estar harmonizado para o trabalho fluir, mas também tem a importância da gente ter a condição de resolver os assuntos da outra equipe, que normalmente é a equipe da família, a equipe da casa que a gente mora, dos familiares, do pai, da mãe, dos filhos. E a gente tem que ir tendo o saber para resolver o trabalho dos fios de sangue, porque na nossa vida os fios de sangue pesa muito, a importância da mãe, a importância da mulher, a importância dos filhos, a importância do companheiro. Então o trabalho em equipe precisa de estar sempre em harmonia. Então quando tem um trabalho para resolver com os fios de sangue, a gente precisa de ver assim todos os detalhes, porque um assunto que se traz não é um assunto somente um assunto. O assunto, ele é somente um assunto do ângulo que a pessoa está entendendo. Muitas vezes, quando chega para a pessoa a definição daquele assunto, pode ser para a mãe da gente, pode ser para a mulher da gente, uma grande parte daquilo que precisa ser resolvido já foi dado o andamento. A pessoa está posicionando e ela não viu todo um detalhe, todo um ângulo, porque um assunto ele tem 360 graus. Então a pessoa pega somente uma faceta daquele ângulo todo, daquela amplitude e trabalha em cima daquela faceta. Então, na nossa vida interior, a gente tem que ter essa condição interna de antever, de ampliar o saber, de ampliar a visão para ver todos os ângulos daquele assunto, para ter a clareza de resolver mais facilmente, para não ter perigo de interferir na vida dos outros assuntos, porque todos os assuntos, todas as equipes que nós participamos têm muita importância, porque não tem uma coisa que não tem importância, tem uma coisa que às vezes a gente não está entendendo, mas a gente precisa de fazer o esforço para ampliar o saber, para poder ter a condição de resolver todos os ângulos que precisam serem resolvidos. Se a gente não sabe como resolver, então a gente também tem que desenvolver algumas falas, algumas palavras. Desse assunto eu não estou gostando, eu vou pensar, vou ver como eu resolvo, vou ver melhor como eu entendo para poder voltar a esse assunto. Porque de imediato, do jeito que está falando, dessa maneira, eu não estou assim, muito satisfeito com o que está acontecendo. Eu volto nesse assunto depois. Então, mesmo não tendo o saber, tem que ter uma fala para poder deixar mais enriquecida a outra pessoa, porque a outra pessoa, ela quer um posicionamento. Então, não podemos tratar essa outra pessoa, que é dos fios de sangue, desinteressadamente. A gente tem que ir dando o posicionamento. Então também a outra fala, até ter o saber para ajudar a resolver aquele assunto, precisa de ter. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a mulher da criação posterior. Nós estamos trabalhando assim com a qualidade da mulher e a gente observa assim que um fruto, ele tem muita semelhança com o outro. A gente come um fruto e a gente sente o gosto e aquele gosto lembra um outro fruto.
No entanto, tem frutos que a referência que se dá é que o gosto assemelha aquele outro. O chá de determinada planta, a gente fala daquele chá, e aquele chá a gente faz uma referência que parece com o chá da folha de outra planta. Então a gente observa assim que na criação tem muitas energias, e as energias a gente observa que ela vem do Criador e ela vai ramificando. Quando a gente come um fruto que parece com outro, então é porque a origem daquela energia, a procedência é a mesma, e aquele chá daquela folha que assemelha ao gosto do chá da outra folha, da outra planta, é porque a energia que forma aquelas plantas, aquele fruto, aquelas folhas, vem da mesma procedência que é do Criador. Então, na criação, o Criador coloca muitos tipos de energia, mas a procedência é uma só que vai ramificando, porque tem os seres humanos, tem os animais, então cada espécie tem mais simpatia, gosta mais de determinada coisa. Então o Criador faz o trabalho de colocar na criação muitos tipos diferentes, e a gente tem essa graça, esse merecimento de ir apreciando. E a mulher, ela tem essa coisa boa também dentro dela, ela pega antes, ela sente antes essas energias. Na vida diária, ela atua assim, ela pega primeiro, ela sente primeiro essas energias e ela transforma essa energia, que é mais fácil a gente observar, a dona de casa no fogão, a dona de casa, na harmonia da casa, no cuidar daquele ambiente. E então a energia que ela vai transformando traz a harmonia para aquele ambiente, traz a harmonia para aquele alimento que está sendo elaborado, para aquele habitar, e ela dá essa qualidade na onde ela se encontra. A mulher, ela vem tendo essa qualidade Deus dos primórdios, porque ela tem essa sensibilidade. E ela faz esse trabalho, e observando assim a gente vai vendo que realmente esse trabalho de dar vida às coisas é o trabalho mesmo da mulher, de transformar é o trabalho da mulher. Então a gente observa que quando ela destampa uma panela, ela vê o que está faltando naquela panela para aquele alimento que está sendo preparado ficar qualificado. Nessas coisas assim que a gente vem observando, que a gente vem vivenciando, a gente confirma realmente que a mulher tem essa qualidade, e também a gente vê assim que ela tem muitas outras qualidades. Quando a gente faz uma arrumação e a mulher faz uma arrumação naquele ambiente um dia depois ou um mês depois, a gente vê que o toque que ela deu apresenta melhor qualificação, fica mais harmonioso. Então ela tem essa qualidade de deixar aonde ela se encontra com mais vida, com mais harmonia, com mais beleza. E ela tem também a qualidade de melhorar os filhos, e ela tem a qualidade de melhorar o companheiro. Então, se ela hoje não está atuando desta forma, de melhorar aonde ela se encontra, ela também vai ser responsabilizada, porque nós, na criação, recebemos todas as coisas. Quer dizer, que todos os talentos que o Criador nos deu, a gente usa. Se a gente não usa, eles atrofiam. Isso fica bem claro assim que a gente observa por não usar ao atrofiamento. A gente observa numa escrita, a gente tem o costume de fazer o trabalho escrito, e a gente não faz aquele trabalho mais escrito, a gente usa outra maneira. A gente perde a beleza da caligrafia, a gente perde a beleza daquele trabalho que é apresentado
e que anteriormente a gente tinha aquele centro motor que fazia aquela harmonia. Então, os talentos que nós recebemos do Criador, se a gente não usa, a gente também é responsabilizado. A mulher tem essa qualidade de superioridade e se ela não está usando hoje, pelo sim ou pelo não, por conveniência ou por comodismo, então ela é responsabilizada também, se ela usa ou se ela não usa. E é muito interessante porque muitas vezes, muitas mulheres não têm usado essa qualidade e ela tem ficado assim, mais exposta mesmo e achando que não está frio ou descuidada com o corpo. Então, dentro de nós, o sangue circula numa temperatura interna de 36,5. As pequenas ramificações, para o sangue passar por ali, ele tem que estar em estado gasoso. Agora, se a pessoa fica exposta, então dificulta o trabalho do sangue. Só que tem uma coisa assim muito importante mesmo, o corpo humano ele tem toda uma sabedoria. A gente observa quando precisa de fazer um reconhecimento de uma ossada e qualquer parte que foi encontrado, até no fio do cabelo ou em qualquer parte do osso que foi encontrado, tem a possibilidade de saber toda a característica daquele corpo. Então, em cada pequena parte do nosso corpo, tem toda uma inteligência do corpo inteiro. Então, quando a pessoa não usa direito o corpo, não se resguarda, não usa os talentos, ela perde essa qualidade. Há também um processo de atrofiamento na massa cefálica, porque a gente observa assim, se a gente sente dor na pontinha do dedo, ou se a gente coloca o dedo numa chapa quente, a resposta já está no próprio dedo. O centro motor atua numa velocidade e o centro instintivo atua numa velocidade mais rápida ainda. Porque independente do centro motor ter ou não atuado, o instinto já atuou, porque é numa velocidade muito grande. Então, quando a pessoa descuida do zelo com o corpo, quando a pessoa para de usar essas qualidades de superioridade, então ela tem que descer. E ela descendo, ela vai para um grau menor e ela perde uma qualidade que ela tem dentro dela. Então, o livro Na Luz da Verdade vem trazendo assim para cada pessoa que tem interesse em ver dentro dela um caminho melhor para seguir, então ele tem essa condição de mudar a norma temporal também. Então, os talentos são as qualidades que o Criador nos deu para a gente ir atuando na criação. E as mulheres têm essa qualidade mais acentuada. Tanto é que eu diria assim, numa quantidade maior mesmo do que a dos homens, porque a gente observa assim a paciência na formação de um filho, a paciência de uma professora, a paciência em arrumar uma sala. A gente observa assim, na sala da casa da gente, tem lá os jornais, tem isso, tem aquilo, e chega a mulher e ela dá aquele toque e a gente vê assim, que a gente já arrumou aquilo muitas outras vezes, mas com aquela harmonia, com aquela rapidez, com aquele jeito bom, a gente não consegue. Então, se ela consegue e se ela faz isso, é porque realmente ela tem essa qualidade superior. Isso é uma coisa assim bem visível aos nossos olhos, que é o caso do preparo do alimento, de sentir o que está faltando no preparo daquele alimento e ela dá aquele toque e aquele alimento fica aí com harmonia e a gente fica muito feliz de poder saborear, de poder alimentar aquele alimento que foi preparado. Então a gente tem que ir vendo assim, se
quer ficar como os homens, então tem que descer degrau. Porque se os homens são inferiores, a gente observa pela arrumação, pelo trabalho do preparo do alimento, pelo cuidar de um filho. Então, são muitas coisas assim que a gente vê que elas realmente têm essa qualidade de meio grau acima do que o homem. Agora, se elas estão querendo equiparar aos homens, então elas estão descendo. E elas descendo, então elas ficarão assim, como os homens. E se fica como os homens, então vai ficar então num grau menor. Porque não tem como ficar no mesmo grau, porque a qualidade é outra. Então, esse trabalho assim que a gente vem falando da mulher na criação posterior, ela é responsável pela qualidade dos filhos, pela qualidade do companheiro, porque também não pode aceitar assim um companheiro qualquer. A gente vê que os criadores não fazem esse trabalho com os animais que ele cria, eles estão sempre procurando um reprodutor qualificado para aquela criação dele ficar qualificada. E nos animais que são criados solto, essa qualificação é feita naturalmente, porque não tem assim dois galos no mesmo quintal. Eles têm ali a disputa e um comanda e o outro para de atuar. Então, na criação é assim, se a mulher desce, ela vai ficar pior do que o homem, porque se o homem tem um meio grau abaixo e se ela está descendo, quer fazer trabalhos, quer se vestir como os homens, quer cortar o cabelo da forma dos homens, então elas estão descendo e elas estão perdendo a qualidade, elas estão inferiorizando-se. Porque se a qualidade delas é essa e elas estão querendo descer, então está havendo aí uma descida. E com essa descida, então vai piorar o ambiente delas. Com essa piora, então elas serão responsabilizadas, porque a função de uma mulher na criação é justamente essa, é melhorar a qualidade da energia que ela recebe para transmitir. Porque um tempo atrás a gente via que as mulheres eram mais consideradas, e se hoje não está tendo a consideração, é por elas mesmas. Então elas estão assim descuidadas e estão perdendo a consideração. A gente observa que é bem interessante, porque o salário das mulheres normalmente é menor do que o dos homens, e o trabalho que elas fazem normalmente é mais qualificado. Então elas têm que fazer essa observação de voltar a ter o valor que elas tinham e ver por que elas agora estão preferindo ficar descuidadas, ficar com as partes do corpo resfriando, tendo dificuldade de alimentar a massa cefálica, justamente para poder satisfazer o quê? Outras pessoas. Então, o livro Na Luz da Verdade ensina a pessoa a ir percebendo-se. A vida é muito interessante. Quando a pessoa faz as coisas para ser vista por outras pessoas, então dentro dela fica um vazio. Se ela não se cuida e fica sempre fazendo essas coisas para ser vista por outras pessoas, então quando ela precisa, ela não vai ser atendida, porque ela está fazendo as coisas para outras pessoas. Quando as pessoas fazem as coisas por ela mesma, então ela vai ser atendida quando ela precisar. E com isso ela também vai fazendo uma coisa muito boa. Ela vai vendo o que ela tem que fazer para poder ficar melhor amanhã.
Então, não é somente uma coisa. Dentro de nós tem a condição da gente ir sentindo aquilo que precisa de ser feito. Numa casa fica fácil da gente observar. Tem senhoras que têm a facilidade de mudar a disposição dos móveis. Com essa facilidade, a casa está sempre em movimento e está sempre em harmonia. Quem dá a vida é aquela mulher. O jeito dela é um jeito bom, porque aquele ambiente sempre fica melhor. Com isso, tem sempre assim uma alegria daqueles que convivem com ela, porque ela vai transmutando as energias. Não tem assim uma energia que tem que ser somente de uma maneira. A gente vê também na vida interior. Não tem um gostar somente daquele jeito. E a gente vai melhorando os jeitos, então vai desenvolvendo também o jeito de gostar de muitas outras coisas. Então o valor da mulher é um valor assim, que ela tem que perceber que aonde ela dá o toque, fica mais qualificado. Se ela aceita agora qualquer coisa, porque a sociedade está impondo, então ela vai descer degraus. Tem que ir diferenciando aquilo que tem que ser aceito por um tempo, porque por um tempo seguinte, se ela continua forçando-se em querer conviver com aquilo que está impondo, ela vai ficar sem a saúde. As pessoas recebem as imposições por um tempo, porque se ela continua recebendo essa imposição e não reage, então dentro dela vai ficar um sistema de tolhimento. Os seres humanos não aceitam tolhimento. Ele tem dentro dele uma liberdade, porque a gente observa assim que os escravos, eles aceitavam uma imposição à força. Então não era assim de livre e espontânea vontade. E também não tinha assim uma falsidade. Tinha uma imposição à força. Na vida interior também é assim. Quando a mulher também aceita uma imposição, dentro dela, ela não aceita. Então vai perdendo a saúde, vai perdendo o vigor. Aquela força que ela tem, aquela qualidade de transmutar a energia, ela perde. E isso ela será cobrada, porque o Criador deu a condição e deu também a possibilidade de todas as pessoas sobreviverem. É só ter um pouco de paciência, um pouco de humildade. Então, acha-se que precisa de aceitar aquele trabalho, porque precisa do trabalho fisicamente, economicamente. Pode precisar um tempo, mas se dedica um tempo, o tempo disponível, o tempo das férias, para desenvolver novas habilidades, então vai trabalhando também nas novas qualidades que precisam de serem desenvolvidas. O livro Na Luz da Verdade vai dando à pessoa essa condição interior, dela ir caminhando todos os dias, dela ir alinhando-se. Esse alinhar é da categoria daquela senhora que trabalha no fogão, de ir vendo o que precisa de colocar naqueles alimentos para todos ficarem felizes. Se traz essa qualidade para o dia a dia da pessoa, então não vai ter assim um tolhimento também na sobrevivência, porque dentro dela tem a qualidade interior superior atuando todos os instantes. Isso precisa de entender também o primeiro mandamento. Então, ir verificando aonde está colocando os valores, porque agora está submissa, agora está sem saúde e agora está sem saber, aceitando as coisas que a sociedade impõe. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade tem essa importância de ir vendo as energias que o Criador coloca na criação e ir vendo como transporta melhor aquela energia,
como transforma melhor aquela energia. Porque se um fruto tem um gosto que assemelha ao outro, se uma folha faz um chá assemelhando ao outro chá, então tem muitas coisas assim, muito importante mesmo. Então, para uma sobrevivência física também tem a qualidade, mas para isso precisa de estar superior às coisas que as pessoas impõem. Precisa de estar com outros valores dentro. As coisas que as pessoas impõem, a gente às vezes tem que aceitar, no caso da profissão que a gente está trabalhando, mas tem que aceitar por um tempo, porque se tem também a esperança, então tem a condição de ir vendo como tem um caminho melhor. A gente observa assim que quando a mulher tem dentro dela essa ligação com a força da criação, com a força do Criador, ela tem o jeito também de orientar os filhos. Ela tem o jeito de orientar os irmãos, de orientar aqueles com quem ela relaciona. A gente observa assim, uma pessoa hoje tem muitos e muitos anos e ele lembra da professora. Então aquela professora, uma vez na vida daquele homem, daquela senhora, fez a atuação da força da criação verdadeiramente, porque entrou um marco na vida daquela pessoa, da importância, do jeito que foi falado. Então aquela pessoa, aquele professor, aquela professora tem essa qualidade interior. Se ela fica mais presente, ela então vai atuar melhor com aqueles que ela convive. Na casa da gente, a gente vê a qualidade da mulher da gente, e da qualidade de arrumar uma sala, de arrumar os jornais, de arrumar os afazeres. Então, o toque que ela dá, a gente vê que é superior. Então, agora, ela também tem que fazer o trabalho dela ter esse valor dentro dela também. Porque esse valor tem que irradiar. Então ela tem que ser superior às coisas que de fora. As coisas de fora pode ser bom para algumas pessoas, mas para todas as pessoas as mesmas coisas não são iguais. Então essa qualidade interior de ir vendo o melhor para si. Para si, então, se ela vê o melhor para ela, essa força continua sendo. Então, quando fica com muitas décadas, fica com essa qualidade boa, de ser lembrada com carinho, de ter aquele valor. Quando fala-se de uma senhora, fala-se da senhora a vida inteira, não fala somente de um período da vida. Então, quando ela foi, não interessa, é hoje. Como ela atua, como ela corresponde com o que o dia a dia precisa, como ela usa o corpo, como ela é respeitada, querida. Esse jeito é o jeito que ela transforma a energia da criação para o dia a dia, no dia a dia. Então, nosso corpo, ele é muito inteligente. Cada célula tem a sua sabedoria, tem toda uma codificação do corpo inteiro. Então, o cuidar do corpo está cuidando também da massa cefálica, porque na massa cefálica está a correspondência de cada célula. E essa correspondência vai influir muito na vida da pessoa. Quando ela não cuida do corpo, aquelas células da massa cefálica fica prejudicada e ela então vai ficar com dificuldades de sequência de raciocínio, de sequência de motricidade. Então, o cuidar do corpo é a vida inteira, é toda uma vida da pessoa. Quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela vai vendo que a vida exterior dela tem importância, mas o que tem importância é a vida interior. Quando a gente
usa o primeiro mandamento, então a nossa vida interior fica assim muito enriquecida, fica cheia de substância. Não entra a nostalgia, não entra o entristecimento, não entra a solidão, porque a pessoa tem dentro dela o primeiro mandamento.